Boa noite. Todos sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Às segundas-feiras, às 7 horas, começa o acolhimento fraterno, ali na frente com as meninas. Temos a partir das 7h30 as crianças no evangelização. Temos a nossa harmonização musical. E depois a palestra. Hoje a palestra vai ser com a Graça. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Terça-feira nós temos o estudo do Evangelho, das 8 às 9. Quarta, nós estamos com um curso Acolhimento Fraterno. Quem quiser participar, pode vir, das 8 às 9 também. Na quinta, é a reunião mediúnica, só para o pessoal da casa. Sábado, temos a sopa fraterna, a partir das 4 horas da manhã. Quem quiser ajudar, não precisa vir tão cedo, tá? Pode vir um pouquinho mais tarde, que sempre tem bastante trabalho. Quem quiser vir conhecer como que é, tá bom? E vamos fazer uma oração para acolher a graça, fazer a palestra. Que nosso Mestre Jesus e a espiritualidade amiga que aqui se encontra nos abençoe com o entendimento da lição dessa noite e, mais que isso, que coloquemos em prática todo ensinamento aqui dado. Nos abençoe, Senhor, e faça de nós instrumento da Tua paz e do Teu amor. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa espírita nessa noite de reflexão. Eu gosto sempre de lembrar que a palestra é um momento para a gente refletir, que o palestrante é uma pessoa comum que estudou um tema e vem compartilhar o aprendizado. Juntos a gente vai aprender. Que esse tema nosso que a Casa sugeriu, não se pode servir a Deus e a Mamon, ele se encontra no Evangelho, no Espiritismo, no capítulo 16. E a gente tem que ter muito cuidado nesse entendimento, para a gente não endemoniar o dinheiro, né? Porque o que vem a ser Mamon, que a gente não pode servir ele e a Deus? Mamon, no dicionário, eu não achei essa palavra. Ele tem origem no termo aramaico mamona, que significa riqueza ou dinheiro. Então, quando falamos que não se pode servir a Deus e a Mamon, ele vem dizer que a gente não pode servir a Deus e a fortuna ao mesmo tempo. Nessa nossa reflexão, Mamon vem representando o Deus da fortuna. Mas não é só o Deus da fortuna. Ele é qualquer apego exagerado nosso que venha a ser um embaraço para a gente atingir o principal objetivo da nossa vida. Nessa reflexão, Mamon vem representando as paixões inferiores que a gente tem, os vícios descontrolados, as coisas materiais supérfluas que nos fascinam e nos levam a grande desequilíbrio espiritual, fazendo com que a gente se desvie do principal objetivo da nossa vida. E qual que é o principal objetivo da nossa vida? Está lá no livro dos Espíritos, foi feita essa pergunta para a espiritualidade. Na questão 132, perguntou qual o objetivo da encarnação dos Espíritos. E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação
com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, ele fala que Deus determinou aos espíritos a necessidade de encarnar para alcançar a perfeição e de colaborarem na criação. E ele então fala que esses vícios, tudo que a gente falou antes, pode nos desviar dessa missão principal, que é a nossa chegar à perfeição, que a gente vai ter que chegar um dia, mesmo que sempre empurrado. Mas então, eu devo recusar a riqueza? Se de alguma maneira ela for direcionada para mim, num trabalho, num prêmio? De maneira nenhuma. Porque Deus, Ele não condena a riqueza, e nem o rico, e também não condena a pobreza e nem o pobre. O que se condena é o mau uso dos bens que Deus nos oferece como instrumento para o nosso progresso moral. Porque é através do progresso moral que a gente vai atingir o principal objetivo da nossa vida, de chegar à perfeição. Então, esse instrumento nos é dado para que a gente use no amor ao próximo, através da caridade. Quer você seja rico, quer você seja pobre. Não fique achando que só rico tem que fazer caridade. A caridade é para todos. Pobreza e riqueza são materiais didáticos oferecidos a nós para que a gente consiga atingir esse objetivo. A riqueza e a pobreza e todos os talentos que nos são oferecidos são provas ou expiação associadas aos talentos que Deus nos dá, que Ele nos empresta para a nossa prática do bem, servindo ao nosso irmão. E lá no livro O Consolador, o livro é de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, em resposta à questão 57, Emmanuel nos fala o seguinte: todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus, e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia, além túmulo, contas de seus esforços. Se a gente encontrar todos os homens são ricos, é que a gente vê a riqueza de maneira diferente. Mas cada talento que nos é ofertado são riqueza, né? É que a gente olha de outra maneira. Então, a irmã não está falando, todos são ricos pelas bênçãos de Deus. A todos Ele oferece talentos para que a gente trabalhe. E Ele vem nos alertar, Emmanuel, aqui, ó, sem exceção de um só, vai prestar conta, além túmulo, depois da encarnação, dos seus esforços. Então, aquele que é dominado ainda pelos sentimentos inferiores, de apego exagerado em bens materiais, que pensa só em gozar das paixões que a vida nos oferece, precisa se libertar desse jugo. Precisa, como a gente fala desde o início, né? É reflexão mesmo, porque um dia, nesse dia de prestação de conta, Deus vai fazer a seguinte pergunta: o que fizeste, depositário fiel dos bens que eu lhe confiei? O que é confiar algo a alguém? Entregar para cuidar, não é? É isso, confiar. Ele nos entrega para a gente cuidar. E vai fazer essa pergunta: o que você fez? E o melhor emprego da riqueza divina está lá nas palavras do nosso Mestre Jesus: amai-vos
falsos cristos. Que o Cristo veio e nos trouxe esse grande mandamento, né? No segundo. Quem ama o próximo pela caridade, ele emprega a riqueza que mais agrada a Deus, que é a riqueza das boas obras. Quando a gente achar que não existe moeda que compre terreno no céu, só tem essa: a riqueza das boas obras. Então, o homem, ele sendo depositário, fiel, administrador dos bens que Deus oferece, tem uma grande responsabilidade que vai ser cobrada. Perguntando o que ele fez através de seu livre arbítrio com esses talentos oferecidos. E detalhe, a gente não está falando só de dinheiro, não é? No livro Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibar Schukel, né? Não sei se é assim que fala o nome dele. Isso está. Ele diz o seguinte, não tem um capítulo aqui. Todos somos filhos de Deus. O Pai das almas reparte com todos igualmente os seus dons. Olha aqui uma coisa que a gente às vezes vai discordar. Como que reparte igualmente? Ele diz que sim. A uns ele dá mais, a outros dá menos, sempre de acordo com a capacidade de cada um. A gente queria muito dinheiro, mas será que temos capacidade de lidar com ele? Então está vindo aí. A uns ele dá dinheiro, a outros sabedoria, a outros dons espirituais e finalmente a outros concede todas essas dádivas reunidas. Quem que nunca viu, falou, ouviu dizer assim: poxa, ele é bonito, rico e talentoso numa pessoa só? E tem, né? A outros ele dá tudo isso junto. De modo que uns têm 5 talentos, outros 2, outros 1. Ou então, um tem 10 minas, outros 5, outro 2. Cabe aqui a gente lembrar da parábola dos talentos, onde ele deu 5 para um, 3 para o outro e 1 para o outro. Agora, por que ele deu 5 para aquele e 1 para o outro? Está aqui a resposta, de acordo com a capacidade de cada um. Porque o que recebeu 5 talentos, devolveu 10. O que recebeu 1, ele enterrou e devolveu 1 só. Ele não fez nada. E ele queria 5 talentos, para quê? Para perder mais 5? Estão entendendo? Essa questão de capacidade, da gente não querer o que o outro tem, talvez a gente não saiba administrar na nossa vida. E esse que enterrou o talento e não fez nada, como é que ele foi chamado? Preguiçoso. Preguiçoso. O que ele respondeu naquela pergunta lá? O que fizeste com os bens que eu te confiei? Nada. Fiz nada. Enterrei, agora estou devolvendo. Então, quando a gente fala não é só dinheiro, não é só dinheiro que a gente está falando. Vamos analisar o que a gente recebeu de talento, trabalhar para poder devolver de maneira que agrade. E agora a gente vai pegar um pedacinho do livro O Céu e o Inferno. Olha esses livros, gente, que eu falo, são orientações para a leitura, né? O livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, nos traz um trechinho interessante sobre a nossa passagem desse plano para o outro. A confiança na vida futura não exclui os temores quanto à passagem desta para a outra vida. Muitas pessoas não temem a morte em si, mas o momento da transição. Sofre-se ou não essa passagem. É por isso que se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos
desfazê-la. E por mais dolorosa que seja, nem posição, nem fortuna podem suavizá-la. E aí? A nossa posição aqui na Terra, nessa de encarnados, não garante a mesma posição no plano espiritual. Todos nós vamos fazer essa viagem, né? Já foi falada. Agora, o que mais atormenta? Vamos lembrar das palavras da Cláudia semana passada? O que mais atrapalha nessa passagem pós-vida, os primeiros minutos da morte? O apego. O apego. Então, nós vamos lembrar aqui que também está no capítulo 16, a parábola dos talentos que a gente falou, está no capítulo 16, a parábola do mal rico e Lázaro. Para quem não conhece, a gente vai lembrar o rico, mas muito azarento. E Lázaro, uma pessoa, um mendigo, que não tinha recurso nenhum, que o que ele queria eram as migalhas que caíam da mesa do rico, mas o rico não lhe dava nem as migalhas, não dava nada. E aconteceu, como acontece, que já foi falado, né? Todos vão responder ali em túmulo, os dois morreram. E o rico ficou numa situação muito desconfortável no plano espiritual, ele estava com muita sede, não tinha água, ninguém lhe dava água, e ele vê Lázaro numa cadeira confortável, num trono, muito bem. E ele pede que deixe que Lázaro lhe dê, pelo menos molhe sua boca com água, mas não é permitido. E eles falam para ele: você já teve lá na terra todas essas farturas, então agora não é mais a sua vez. E ele pede que os espíritos venham na terra avisar os irmãos dele, porque os irmãos dele tinham a mesma vida dele, eram ricos e não faziam nada por ninguém. E eles falam assim: lá eles têm Moisés e os profetas para avisá-los, e eles não ouvem. Por que vão ouvir alguém que já morreu? Então cabe a gente refletir, né, que todo esse gozo de bens materiais vão atrapalhar. Que foi o problema deles foi ser rico na terra? Não foi. Foi ele ter usado mal a riqueza. Não foi ele ser rico que deixou ele nessa situação deplorável. Foi porque ele abusou. Porque os bens que nos são dados é para ser usado e não abusado. Então, isso é que deixou ele numa situação deplorável. Não foi ele sim. Tá? E a questão que fala sobre lá que tem Moisés e os profetas é porque a gente tem a todo tempo livros, pessoas nos alertando da necessidade de refletir e muitas vezes de mudar. Como a Rose falou aqui na nossa oração, né? Pedindo sabedoria para entender, coragem para praticar, que é a parte mais difícil. Então a gente tem que se livrar desse mamon que domina e escraviza o nosso espírito invigilante. Porque o Cristo mandou a gente vigiar. Tá? E nós temos também no capítulo 16 a história de Zaqueu. Zaqueu, para quem não sabe, né, ele era cobrador de imposto, também rico e avarento, que não fazia nada a não ser ganhar dinheiro. Só que Jesus vê em Zaqueu um coração nobre. Ele percebe a capacidade que Zaqueu tinha de transformar a riqueza dele em trabalho, em bondade. A posição de Zaqueu não impediu que as palavras de Jesus encontrassem no coração dele um coração fértil. Lembra da parábola do semeador? A semente caiu no coração de Zaqueu e frutificou, porque o coração dele era de solo
as palavras de Jesus, ela traz luz, ensinamento para nós, e elas mostram que certas almas se entregam ao mal porque ainda não foram despertadas para o bem. Mas nós vamos chegar um momento que todos seremos, porque Jesus, ele prometeu, e promessa de Jesus, gente, ninguém duvida, né? Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Ele deixa as 99 e busca aquela que está desorientada. Agora não vamos esperar Jesus vir aqui na terra, né? Ele já veio e deixou toda a semente para a gente produzir. Então, apesar das almas continuarem no erro, muitas vezes podem ser terreno fértil para receber a semente e a qualquer momento frutificar. E Jesus aproveitava todas as circunstâncias para ensinar, né? Todas as circunstâncias Jesus aproveitava para ensinar e para encaminhar as pessoas para o bem. E isso aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, a partir do momento que ele conhece Jesus, Zaqueu, ele era baixinho e subiu num monte, numa árvore, não sei, para ver Jesus passar. E quando Jesus olha para ele e fala, vai para casa, porque hoje eu vou jantar na sua casa. Nossa, o povo ficou indignado. Como ele vai na casa do cobrador de imposto? E Jesus foi assim, né? Nós podemos chamar ele de revolucionário. Andou com prostituta, com cobrador de imposto, com gente que era mal visto na sociedade. Mas ele mostrou que eles, com acolhimento, se transformam. E Zaqueu, ele é um exemplo que todas as pessoas podem, se quiser, se regenerar. Essa prova da riqueza, ela não é fácil de ser suportada, não. Porque ela estimula as más tendências e as paixões inferiores por conta da facilidade, às vezes, em adquirir. Não porque queria, não sei, porque não é uma prova fácil. Tá? E a riqueza, ela é a causa dos males? Não, a gente já falou isso. A causa do mal é o homem que abusa dela. Tá? E pelo abuso de qualquer talento, a gente deixa de produzir o bem. E Zaqueu, que estava cansado daquela vida que ele levava, sentiu a necessidade de conhecer Jesus. E foi ao encontro dele. E quando ele hospeda Jesus em sua casa, ele fala, mestre, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu lesei alguém, eu quero restituir. Eu quero me corrigir. Então, ele mostra que o arrependimento, junto com os ensinamentos de Jesus no Evangelho, é possível a gente vencer qualquer desvio de conduta que a gente estiver seguindo. Basta a gente primeiro reconhecer. Porque não existe regeneração se não tiver reconhecimento da falta e arrependimento dela. Não adianta a gente, eu sei que eu sou, que eu não estou certo, mas também não estou arrependido, então não vou mexer com nada. Não é verdade? Ele mostra tudo isso. Então, há ricos e há pobres. Tá? E a cada um, Deus deu uma missão. Não pense aí que você é pobre e não tem missão, porque tem. A cada um foi dada uma missão. A prova, ela é... Desculpa. A pobreza, ela é a prova da paciência e da resignação. E a riqueza, ela é a prova da caridade e da abnegação. Tá? A riqueza, ela pode nos levar ao orgulho, à soberba. E a pobreza nos leva à revolta e à inveja. Se a gente não tiver controle sobre esses dons, talentos que nos são fornecidos. Tá? E a gente deve saber que os bens aqui na terra pertencem a Deus. Todos. E a gente sabe que não vai levar nada, nem o nosso corpo. Ele vai ficar aqui quando a gente partir. Só o Espírito que vai. Então, nós somos depositados
depositários e não proprietários de tudo isso que nos é fornecido. O desapego aos bens da terra consiste na gente servir deles em nosso benefício e também ao outro, né? E não se revoltar se vier algum dia perder alguns de seus bens. O rico tem, então, uma missão, claro, que ele pode embelezar e aproveitar essa oportunidade. Rejeitar a riqueza, quando ela nos é direcionada, é renunciar aos benefícios do bem que a gente pode fazer. É ser aquele que recebeu um talento e entregou. Então, não devemos jamais rejeitar. E no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 7, o capítulo chama Ao Redor do Dinheiro. O livro também é de Emmanuel com Chico. Fala o seguinte: assim, pois, compreendamos com a segurança de lógica e com a harmonia da sensatez que, em verdade, não se pode servir a Deus e a Mamon, mas é a nossa obrigação da mais simples colocar Mamon a serviço de Deus. Que coisa maravilhosa! Quando eu li, eu até me ri. Está lá, não se pode servir a Deus e a Mamon, e é fato. Mas é a nossa obrigação, quando tiver a oportunidade de colocar Mamon a serviço de Deus. Como a gente faz isso? Quando a gente compra aquela rifa daquela criancinha que passa vendendo, que a mãe está fazendo um ovo de Páscoa. Quando a gente compra aquela pizza do pessoal da formatura que está arrecadando dinheiro para fazer uma viagem. Quando a gente compra uma massa de uma entidade que está vendendo. Quando a gente compra, porque se a gente não tiver dinheiro, a gente não vai poder comprar. Não é? Isso é colocar Mamon a serviço de Deus. E é só dinheiro? A gente disse que não, né? Quando a gente toma aquele nosso tempo e vai trabalhar em prol de alguém, em prol de uma entidade, em prol do nosso vizinho que quebrou o pé e não pode varrer a calçada. A gente tem inúmeras oportunidades. Não vamos pensar que é só ir numa entidade, de um asilo. Não. Às vezes do nosso lado tem alguém precisando, ou dentro da nossa casa, aquele vozinho que não anda, e a gente morre de preguiça de levar um copo d'água perto dele. Então, todos os momentos temos oportunidade de colocar Mamon a serviço de Deus. Então, proceder de acordo com os desígnios que Deus nos oferece é dispensar a riqueza quando não a tem, saber empregá-la utilmente quando a possui e saber sacrificá-la quando necessário. Isso está lá no Evangelho. Então, se a gente tem que saber se contentar com pouco, se a gente tem pouco. Se tem menos, não tem inveja de quem tem mais. Se tem mais, não humilhar quem tem menos. É assim que a gente vive em harmonia com os talentos que nos foram confiados. Que é isso que Deus confiou para nós. E agora, gente, já partindo para o nosso finalmente, eu trouxe aqui um trecho do livro Alvorada Cristã. É também de Chico Xavier, mas agora é o espírito Nélio Lúcio. Ficou um pouquinho comprido, mas eu achei necessário para a gente entender. O capítulo 31 desse livro tem o título A Lenda do Dinheiro. Vai contar aqui a história de como que o Senhor pensou em fazer o dinheiro. É uma lenda, mas vai fazer todo sentido. Vamos acompanhar a leitura. Às vezes a gente faz uma pausinha para refletir. Conta-se que, no princípio do mundo, o Senhor entrou em dificuldade no desenvolvimento da obra terrestre, porque os homens se entregaram a excessivo repouso,
queria descansar. Ninguém se animava a trabalhar. O divino organizador pretendia erguer lares e templos, educandários e abrigos diversos, mas com que braço? Ninguém queria trabalhar. Os homens e as mulheres da terra, convidados ao suor da edificação por amor, respondiam: para quê? E comiam frutos silvestres, perseguiam animais para devorá-los e dormiam sobre as grandes árvores. Após refletir muito, o celeste governador criou o dinheiro, adivinhando que as criaturas presas da ignorância, se não sabiam agir por amor, operariam por ambição. E assim aconteceu. Então, logo surgiu o dinheiro, a comunidade fragmentou-se em pequenas e grandes facções, incentivando-se a produção de benefícios gerais e de valores imaginativos. Apareceram candidatos a toda espécie de serviço. O primeiro deles pediu ao Senhor permissão para fundar uma grande olaria. O outro requereu meios de pesquisar os minérios pesados. Certo trabalhador suplicou recurso para aproveitamento de grandes áreas na exploração de cereais. Outro ainda implorou empréstimo para produzir fios. Servidores de várias procedências vieram e solicitaram auxílio financeiro destinado à criação de remédios. O Senhor atendeu a todos com alegria. Todos que quiseram trabalhar para ganhar dinheiro, o Senhor deu os dons, as oportunidades, os materiais didáticos necessários. Em breve, olarias e lavouras, teares rústicos e oficinas rudimentares se improvisaram aqui e acolá, desenvolvendo progresso amplo na inteligência e nas coisas. Os homens, ansiosamente procurando dinheiro, a fim de se tornarem mais destacados e poderosos, trabalhavam sem descanso, produzindo tijolo, instrumento agrícola, máquinas, fios, óleos, alimento abundante, agasalho, calçados e inúmeras invenções de conforto. Eles procuraram coisas para melhorar a vida. Estavam ganhando dinheiro? Sim, mas estavam melhorando a vida de todos. Toda a gente perseguiu o dinheiro e guerreava pela posse dele. Vendo então o Senhor que os homens produziam vantagens e prosperidade no anseio de posse, ele se considerou satisfeito. Agora vem o Senhor falar: meus filhos na terra não puderam servir por amor, em vista da deficiência que por enquanto lhe assinala a posição. Todavia, o dinheiro estabelecerá benéficas competições entre eles em benefício da obra geral. Reterão provisoriamente os recursos que me pertencem e, com a sensação de propriedade, improvisarão todos os produtos e materiais de que o aprimoramento do mundo necessita. Essa é a minha lei de empréstimo que permanecerá sentada no céu. Cederei possibilidade a quantos me pedirem, de acordo com as exigências do aproveitamento comum. Agora, gente, atenção redobrada. Todavia, cada beneficiário apresentar-me a conta do que houver despendido, porque a morte conduzi-los a um à minha presença. Esse decreto divino funcionará para cada pessoa, em particular, até que meus filhos individualmente aprendam a servir por amor a felicidade geral, livres do grilhão que a posse institui. Desde então, a maioria das criaturas passou a trabalhar por dedicação ao dinheiro, que é de propriedade exclusiva do Senhor, da aplicação do qual cada homem e cada mulher prestarão contas a ele mais tarde. Entenderam por que eu quis trazer essa reflexão? Aqui no final. É ilusão achar que somos donos. Está bem claro, não somos, né? Ele fala aqui, ó. Mas nós temos que cuidar. E ele fala do nosso bem e para o bem geral. O dinheiro é uma necessidade.
Ele espera, não é? Que a gente um dia aprenda a trabalhar por amor. Mas a gente, se olhar, a gente já trabalha por amor. Não é? Trabalha sim. Tem que trabalhar com amor. O que é trabalhar com amor? É levantar bem cedo, ir para aquele trabalho que nos rende os frutos do crescimento, que nos dá o pão de cada dia, que paga a casa que a gente mora, o carro que a gente tem. Isso é trabalhar com amor, agradecendo que tem aquele trabalho, que rende algum dinheiro, porque a gente necessita dele. E eu trabalho por amor, que a gente já falou, né? Colocar na mão para servir a Deus é trabalhar por amor. Amor à causa, amor à camisa, amor à entidade, amor ao irmãozinho mais necessitado. É isso que Jesus espera que a gente aprenda um dia, porque em algum lugar aqui está falando: meus filhos não puderam servir por amor em vista da deficiência que por enquanto lhe assinala a posição. Por enquanto, porque se nós estamos aqui para chegar à perfeição, esse por enquanto vai sair. E a gente vai aprender a fazer da maneira que Ele espera. Tá? E aqui tem uma questão do Livro dos Espíritos que deixa a gente bem confortável. A busca pelo bem-estar é natural. Deus só proíbe os abusos e o fato de ser conseguido à custa de outra. A gente deve procurar o nosso bem-estar. Vamos dar dinheiro para isso? Vamos. Vamos dar dinheiro para ajudar o outro? Vamos. Então, como eu falei lá no comecinho, né, essa reflexão, a gente tem que ser cuidadoso para não achar que o dinheiro é um vilão, porque ele não é. Ele é necessário e foi criado por uma necessidade para a gente aprender a fazer de maneira benéfica para todos. Tá? Então é isso que eu trouxe para vocês sobre a nossa reflexão. E como eu gosto de deixar uma perguntinha para levar para casa, uma frase, né? Eu não quero aplauso, para vocês ficarem pensando naquela pergunta que a gente vai ter que responder. O que fizeste, depositário fiel dos bens que eu te confio? Boa noite.